Ok. Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós vamos agora comentar uma prova que já foi feita para PM pela FADESP. É sempre bom você analisar, verificar as provas anteriores, para você ver o que já foi cobrado e o que de repente pode ser cobrado de novo. Ok? Então, vamos lá. Está chegando perto. Ando cansada de espreitar da janela de meu carro para ver se o carro vizinho me aponta a metralhadora ou se é apenas um conhecido me cumprimentando. Lia Luft. Houve um tempo em que o sonho da maioria das pessoas era morar numa casa, em rua calma e arborizada. Hoje queremos edifício em rua movimentada. E sorte em relação à violência que chega cada dia mais perto. Na minha infância, leia-se década de 40, a primeira violência de que tive notícia foi o assassinato de um motorista de táxi. Táxi, chamado então, se não me engano, de carro de praça, era raramente usado. Os motoristas eram, pois, personagens conhecidos da gente. Aquele foi enforcado por bandidos, depois colocado no porta-malas do seu carro e levado pela cidade enquanto eles iam para a zona. Lugar obscuro para uma criança de então, que os adultos evitavam explicar, criando mais confusão. Levaram para a zona bares e outros. Muitas noites insônias passei, apavorada no escuro, imaginando aquele defunto, ambulante. Alguém comentou que ele tinha grandes olhos azuis e risada alegre. Aquele morto no seu porta-malas povoou muitas noites insônias da criança que fui. Ele e eu de olhos arregalados no escuro. Hoje, notícias de violência fazem parte do cotidiano de meus netos e netas, por mais sossegada e protegida que seja a sua vida. Mesmo numa cidade não tão grande nem perigosa como Rio e São Paulo, jornal, noticiosos de TV e rua de bairro são cenários de assalto, medo e morte. E nem nos ocorre deixar que essas crianças façam o que seus pais faziam nesse mesmo bairro: andar de bicicleta na calçada, jogar futebol em terreno baldio, brincar na rua, ir a pé para a escola, pegar ônibus para ir ao centro. Homens bem vestidos, metralhadoras modernas e granadas de mão invadem condomínios aparentemente seguros. Temos de um lado os marginais, de outro os chiques. O terror cada vez mais perto. Onde as autoridades redescobrem seu poder e sua função, essas organizações começam a ser desmanteladas, mas é um trabalho duro e complexo. Se tivesse recursos, escrever livro não dá para tais luxos, eu colocaria segurança na porta de cada uma das pessoas que amo, ainda que nenhuma delas possua algo que possa atrair bandidos. E se tivesse filhos solteiros, faria o que nunca fiz quando os tinha em casa. Só dormiria quando todos estivessem salvos, debaixo do nosso teto. O morto no escuro do porta-malas talvez nem me assustasse se eu fosse criança hoje. Vivemos a banalização da morte. Vivemos a banalização da morte absurda. Neste país, a cada semana morrem várias dezenas de civis inocentes e policiais corajosos. Aqui se morre mais do que na guerra do Iraque. Tantos jovens são assassinados que em breve seremos um país de velhos. Estou cansada do medo generalizado que vai disseminando uma generalizada tristeza. Cansada de espreitar da janela do meu carro para ver se do carro vizinho me apontam a metralhadora ou se é apenas um conhecido me cumprimentando. Cansada de não saber se o menino pedinte tem na mão uma navalha, se o carro atrás do meu não vai me fechar ali adiante. Se. Não vivo em pânico, apesar do que escrevo aqui. Não sou particularmente covarde, nem singularmente ousada. Sou uma mulher comum, que já viveu bastante, viu bastante, mas nada que de longe se pareça com o que hoje experimentamos, nas cidades grandes e pequenas. A violência cada vez mais perto. A bela ideia de colocar 700 cruzes na praia de Copacabana, simbolizando os mortos por violência no Rio, em apenas alguns dias, devia ser repetida por todo o país. Em praias, praças, ruas, parques. Lá estariam vigilantes,
as vítimas dessa morte tão evitáveis, a nos alertar de que, com vontade real de acabar com essa guerra civil, o terror sem remédio terá remédio. Educação, emprego, aconselhamento familiar, controle muito maior das drogas, leis mais severas, polícia mais valorizada, autoridade firme e corajosa, determinação de todos e menos palavrório. Ou logo nos crescerão orelhas e rabos, com focinho trêmulo e olhinhos assustados, seremos ratos apavorados, disparando pelas ruas, entrando sorrateiramente nos edifícios e casas, espiando o mundo através de grades e olhos mágicos, organizando nossos lares como mini-shops, dos quais só se sai por obrigação, com comida pré-pronta, diversão cibernética, amizades idem. E lá fora uma trágica paisagem de cruzes. Segundo Lia Luft, a violência. Essa prova ela envolve um tema que tem relação com o cargo, com a função, não é? De combater a violência. Mas a dica é, não tente adivinhar o que o texto disse. Deixa de preguiça e volta para o texto. A gente vai voltar quantas vezes tiver que voltar. Vamos ver o que ela afirmou e o que a gente já puder eliminar, a gente elimina. Tá? Então, olha só. Segundo Lia Luft, a violência. Faz parte da vida de todos os brasileiros, mesmo daqueles que levam uma vida sossegada e protegida. Bom, me parece que ela diz que faz parte da vida de todos, mesmo dos que levam uma vida sossegada e protegida. Mas a gente pode verificar isso aí, que é quando ela fala, inclusive, dos netos dela. Bem aqui, ó, ela diz... Bem que ela diz o seguinte, hoje, notícias de violência fazem parte do cotidiano de meus netos e netas, por mais sossegada e protegida que seja a sua vida. Ou seja, mesmo pessoas que têm uma vida sossegada e uma vida protegida, elas recebem a notícia da violência. Então, quer dizer que a violência afeta a todos, até quem tem uma vida protegida e sossegada. Ou seja... essa primeira afirmação, ela está correta, né? Vamos verificar as outras no que a gente pode eliminar, né? Só para confirmar aqui. Então, você tem na B, a violência pode ser mantida longe se as pessoas puderem se refugiar em condomínios seguros, protegidos por seguranças armados? Mas ela disse que até os condomínios seguros estão sendo invadidos. Quer ver, ó? Então, ela diz bem aqui, nos condomínios seguros. Homens bem vestidos, metralhadoras modernas e granadas de mão invadem condomínios aparentemente seguros. Ou seja, não adianta você aparelhar o seu condomínio, porque essa segurança ela é aparente. Logo, a letra B de bola está errada e ela é confirmada naquele fragmento. Ó. A violência pode ser mantida longe se as pessoas puderem se refugiar em condomínios seguros? Não, esses condomínios eles são aparentemente seguros. Então, essa afirmação está errada. A violência está cada vez mais perto das cidades, onde as autoridades descobrem seu poder e sua função, combatendo as organizações criminosas. Bom, é justamente o contrário, né? A violência, onde as autoridades redescobrem o seu papel e a sua função, combatendo as organizações, aí a violência fica mais longe. A violência fica longe, né? Porque nesses lugares em particular, a violência ela fica controlada. Mas a gente pode ver que ela diz bem aqui, ó. Onde? Aqui. Ele diz o seguinte, ó. Temos de um lado os marginais, de outro os chiques, o terror cada vez mais perto. Aí ele diz bem aqui, ó. Onde? Bem aqui, ó.
onde as autoridades redescobrem o seu poder e a sua função, essas organizações começam a ser desmanteladas. Mas é um trabalho duro e complexo. Então, assim, nos lugares onde as autoridades redescobrem o seu poder, as organizações começam a ser desmanteladas. E aí a violência fica mais longe, não fica mais perto, fica mais longe, não fica mais perto, fica mais longe. Então, aqui, ó, a palavra fica mais perto está errado. Condomínios seguros está errado. E a D de doido? Ainda está longe das cidades menores, onde crianças podem andar de bicicleta na calçada, jogar futebol em terreno baldio, brincar na rua, ir a pé para a escola, pegar ônibus para ir ao centro. Está longe das cidades menores? Ela diz que a violência está em todas as cidades, nas grandes e nas pequenas cidades. Olha, ele diz assim, o que hoje experimentamos nas cidades grandes e pequenas, a violência é cada vez mais perto. Então, ela diz que é nas cidades grandes e pequenas. O que eu estou fazendo? Eu estou voltando para anular uma outra questão. Sem preguiça, tá? Você tem sempre um fragmento que vai justificar. Então, o que você tem aqui? Dizer que os condomínios são seguros está errado, porque o texto fala que eles são aparentemente seguros. Dizer que a violência está cada vez mais perto das cidades onde as autoridades redescobrem seu poder? Não. Se as autoridades redescobrem, a violência ela fica cada vez mais longe, porque ela é efetivamente combatida. Ainda está longe das cidades menores? Não. Na verdade, ela afeta tanto as cidades menores quanto as cidades maiores. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é que ela faz parte da vida de todos os brasileiros, mesmo daqueles que levam uma vida sossegada e protegida. Então, a alternativa é a letra A. Ok? A alternativa é a letra A. Segunda questão. Embora declare não ser particularmente covarde, Guia Luft tem medo da guerra civil instalada no Brasil. Essa ideia só não aparece no enunciado. Essa ideia de que ela tem medo da guerra civil. Medo, 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 medo. Vamos lá. Se tivesse filhos, e ele quer saber onde não aparece esse medo. Se tivesse filhos solteiros, faria o que nunca fiz quando os tinha em casa. Só dormiria quando todos estivessem salvos. Se eu só dormiria quando todos estivessem salvos debaixo do nosso teto, isso demonstra o medo da guerra civil. Então, não é esse. Se tivesse recursos, escrever livro não dá para tais luxos, eu colocaria segurança na porta de cada uma das pessoas que amo, ainda que nenhuma delas possua algo que possa atrair bandidos. Se tivesse recursos, eu colocaria segurança. Isso demonstra o medo da guerra civil instalada no Brasil. A gente quer onde não aparece esse medo, tá? Educação, emprego, aconselhamento familiar, controle muito maior das drogas, leis mais severas, polícia mais valorizada, autoridade firme e corajosa, determinação de todos e menos palavrório. Opa! Aqui eu não tenho medo. Aqui eu tenho proposta de solução. Aqui eu tenho proposta de solução. Não tenho medo, eu tenho a proposta de solução. Já é a letra C de casa. Mas vamos dar uma olhada na outra, diz assim. Estou cansada do medo generalizado. Mano, se ela está cansada do medo generalizado, já é o medo da guerra civil, que vai disseminando uma generalizada tristeza. Cansada de espreitar da janela do meu carro para ver se do carro vizinho me aponta a metralhadora ou se é apenas um conhecido me cumprimentando. Então, todos demonstram medo da guerra civil instalada, menos esse que faz a proposta de solução. Ok. Terceira questão. Apesar da tristeza e do desânimo, uma dica para você. Quando você tem um apesar de, ele vai introduzir uma ideia e do outro lado ele vai colocar o oposto à ideia. Quando você diz, por exemplo, apesar da crise, crise tem valor negativo. Eu já sei que o que você vai colocar depois é algo positivo. Então, toda vez que alguém me diz, apesar da crise, eu digo, olha que legal. Por quê? Porque eu sei que você vai me dizer uma coisa boa. Apesar da crise, houve um crescimento econômico do Brasil. Crescimento econômico é bom. Apesar da crise, o índice de desemprego diminuiu.
Diminuir o índice de desemprego é bom. Ou seja, o apesar de, se tiver associado a uma coisa negativa, depois eu vou ter que colocar uma coisa positiva, porque o apesar de é uma concessão, estabelece opostos. Quando ela diz, apesar da tristeza e do desânimo, tristeza e desânimo são ou não são coisas negativas? Então, na sequência, o que vem é algo positivo, em que ela acredita. Então, mesmo estando triste e desanimada, ela vai colocar algo positivo, tá? Então, apesar da tristeza e do desânimo, a autora acredita que a violência pode ser combatida e aponta soluções para isso? Tanto aponta que no parágrafo anterior, a gente pode só voltar para a questão anterior e dizer assim, ó, educação, emprego, aconselhamento familiar, controle muito maior das drogas, leis mais severas, polícia mais valorizada, autoridade firme e corajosa, determinação de todos e menos palavrório, proposta de solução. Então, olha, apesar da tristeza e do desânimo, ela aponta soluções para isso. Já é a letra A, mas eu vou eliminar as outras aqui, né? Ela propõe que casas e edifícios reforcem a segurança com grades e seguranças armados? Não, ela até questiona essa segurança. Questiona essa segurança, dizendo que essa segurança ela é aparente. Defende a ideia de que o homem, para se afastar do terror, precisa voltar a morar em cidades menores, de ruas calmas e arborizadas, mas ela diz que em cidades menores também há violência. Também há violência. Ela julga possível viver com mais tranquilidade, desde que os cidadãos organizem suas vidas para não precisarem sair de suas casas, a não ser por obrigação. Ela não diz que isso deve ser feito. Ela coloca isso como uma consequência negativa. Como uma consequência negativa se não houver combate à violência. Então, o que nós temos aqui é positivo. Apesar da tristeza e do desânimo, a autora acredita que a violência pode ser combatida e aponta, sim, soluções para isso. Ok? Alternativa letra A. Na passagem, entrando sorrateiramente nos edifícios e casas, espiando o mundo através de grades e olhos mágicos, organizando nossos lares como mini shoppings, dos quais só se sai por obrigação, com comida pré-pronta, diversão cibernética, amizades idem, e lá fora uma trágica paisagem de cruzes, a autora descreve um tipo de vida caracterizado principalmente pelo, olha só, entrando sorrateiramente nos edifícios. Modo como se entra, sorrateiramente, escondido ali. Espiando o mundo através de grades e olhos mágicos. Organizando nossos lares como mini shops, dos quais só se sai por obrigação, com comida pré-pronta, diversão cibernética, amizade idem e lá fora uma trágica paisagem de cruzes. Bom, primeiro, se a gente só vai ter amizade cibernética, vai se isolar, né? Eu já tenho aqui, ó, isolamento, tá? Já tem. Seria acomodação entre aspas, assim, mais ou menos. Conciliação não é e sociabilidade não é de jeito nenhum, né? Então, assim, não é sociabilidade, não é conciliação. Aí, por que isso vai ocorrer? Vai ocorrer, na verdade, pelo medo. Então, se é pelo medo, a alternativa é letra A. A alternativa é letra A. Em autoridade firme e corajosa, determinação de todos e menos palavrório, Lia Luft reconhece que tem havido em relação às medidas contra a violência muito. Quando ela diz que é preciso autoridade firme e corajosa, determinação de todos e menos palavrório, né, é usar menos palavras que digam coisas as quais as pessoas não executam, né? Então, o que ela está dizendo? Que tem havido oratória, vou deixar. Prolixidade, vou deixar. Palavreado inútil, vou deixar também. Retórica produtiva, não. Quando ele diz ela quer menos palavrão, então essa retórica ela não é produtiva. Já eliminamos essa.
E aí eu quero ver o outro lado, né? Diz assim, oratória e muita eficiência. Não, ela quer que a autoridade seja firme. Então, o que está havendo é pouca eficiência. Né? Não é muita, é pouca. Prolixidade, muita ação concreta? Pouca ação concreta. Agora, eu tenho palavreado inútil, pouca ação efetiva. Ou seja, a alternativa é a letra C de casa. Ok? Trabalhe com eliminação. Sexta. O texto de Lia Luft é uma crônica, tá? Sobre esse gênero textual só não se pode dizer. Não se pode dizer. Na verdade, você pode, pelo que você leu, já identificando alguns elementos. Ela diz bem aqui que contém ironia e humor. Ela quer o que não tem no texto, tá? Bom, quando a gente fala de ironia e humor, bem aqui se a gente voltar para esse fragmento, diz assim, logo nos crescerão orelhas e rabos com focinho trêmulo e olhinhos assustados, seremos ratos apavorados disparando pela rua. Ela está sendo crítica, irônica aqui, ao usar essa metáfora de que nós vamos nos transformar em ratos se nós continuarmos encolhidos, sem fazer nada. Então ela é sim irônica, ela usa linguagem figurada para isso, tá? Então aqui, quando ela diz contém ironia e humor, sim, contém ironia e humor. É um registro de acontecimentos do cotidiano? A violência é ou não é do cotidiano? Mas fiquem também sabendo que a crônica é isso. Basicamente, é o registro de acontecimentos do cotidiano. Toda crônica ela fala do cotidiano. O autor escreve como se estivesse dialogando com o leitor? Vou deixar quieta essa, tá? E o autor interpreta e analisa dados da realidade por meio de conceitos abstratos? Me diz uma coisa, o texto, ele é ou não é baseado em exemplos da realidade? Quando ele usa exemplos da realidade, ela está usando algum conceito abstrato? Conceito abstrato do que é a igualdade, o que é a justiça social? Eu não tenho nenhum conceito abstrato. Agora, que o autor está escrevendo como se estivesse conversando com o leitor, quando eu percebo isso? Quando ela usa nós, quando ela diz vivemos, né, estamos nos transformando. Então, quando ela usa esse nós, está incluindo o leitor. Logo nos crescerão orelhas, seremos ratos. Está nos incluindo nessa conversa dela. Então, está sim incluindo o leitor e conversando com ele. E aí você tem aqui, o que essa crônica faz? Contém ironia e humor? Contém. É um registro de acontecimentos do cotidiano? Sim. O autor escreve como se estivesse dialogando com o leitor? Sim, inclusive ele inclui o leitor. Agora o autor, ele interpreta, analisa dados da realidade? Sim. Mas por meio de conceitos abstratos, você teria que mostrar no texto algum conceito abstrato que ela tivesse explicado, que não é o que ocorre. Ou seja, a alternativa é a letra D de doido. No trecho, e se tivesse filhos solteiros, faria o que nunca fiz quando os tinha em casa. Só dormiria quando todos estivessem salvos debaixo do nosso teto. O futuro do pretérito foi utilizado para indicar, quando ele diz eu faria, só dormiria, isso é um fato já consumado? Só para lembrar, é futuro, é futuro, é futuro, é futuro. Não dá para você me dizer que o futuro já foi consumado, porque ele é futuro, tá bom? Então, não dá para dizer que já foi consumado. É ação anterior a outra já passada? Como assim ação anterior? É futuro, é futuro, é futuro, é futuro, é futuro. Fato incerto, duvidoso ou impossível de se realizar? Incerto ou duvidoso, tudo bem, mas impossível, bora lá. Ação que poderá se realizar agora ou no futuro, dependendo de certa condição. Tem aqui. Se tivesse filhos solteiros, faria o que nunca fiz quando estive em casa.
só dormiria. Então, olha só, isso aqui indica uma condição, tá? Para que isso aqui possa ou não se concretizar. E aí, aqui esse impossível não é. Alternativa letra D de doido. Ok. Quanto às regras de ortografia e acentuação gráfica, é incorreto afirmar que em lugar obscuro para uma criança de então. A palavra obscuro tem 3 sílabas. Só separando, né? Então, vamos lá. Obscuro. Cuidado para você não separar assim, né? Obscuro, que vai estar errado. Ah, era, mas eu pronuncio assim. Obscuro. Fica sabendo o seguinte, não existe sílaba sem vogal. Não existe, tá bom? Sílaba sem vogal. A vogal é a base de toda sílaba. A vogal é a base de toda sílaba. Então, essa separação, ela está errada. A separação é essa. Obscuro. E tem, sim, 3 sílabas. Ele quer aqui estar incorreta. Então, não é essa, tá? Essa tem, sim, 3 sílabas. Com focinho trêmulo e olhinhos assustados, há um dígrafo na palavra trêmulo. Aí você tem que lembrar o que é o dígrafo, né? Dígrafo é quando você tem 2 letras e um só som. Nós temos dígrafos, tá? Consonantal e vocálico. Exemplos de dígrafos consonantais: R, R, NH, SS, LH, SC, QU. O QU quando o U não é pronunciado, GU. Vocálico é o AN, EN, ON, que aí você tem um só som, tá? Quando ele me deu a palavra trêmulo não tem dígrafo não. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Trêmulo. Eu não tenho nenhuma vogal que seja, nenhum som, nenhuma letra que seja somada a outra para produzir um som. Então, quando ele me diz que tem dígrafo, a questão está errada. Não há dígrafo. Não há dígrafo. Ok? Não na palavra trêmulo. A alternativa já é a letra B. Vamos ver as outras. Aquele morto no seu porta-malas povoou muitas noites. Há um hiato na palavra povoou. Quando você tem 2 vogais iguais, na separação você vai ser obrigada a separar. Vogais iguais são separadas na separação. Então eu tenho isso, ó. Povoou. E aí o que eu tenho? Se na separação silábica eu tenho uma vogal que fica em sílaba diferente da outra, então eu tenho um hiato. Eu tenho um hiato. Eu tenho um hiato. A afirmação está certa. Espiando o mundo através de grades. A palavra através é acentuada por ser oxítona terminada em E. Você tem aqui, ó, através. Através. O que você tem aqui é o seguinte, ó. Oxítonas terminadas em E são acentuadas. Mas a pessoa pode dizer, Yara, mas é terminada em S. Mas o S não leva, você não leva em conta o S, gente. É oxítona terminada em E, aí seguido ou não de S. O S não manda em nada. Quem manda é o E. 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 Ok? Ok. Então, ó, através é sim oxítona terminada em E. Se ele colocar seguido ou não de S, nem ligo, porque a regra está no E, seguido ou não de S. Por exemplo, se eu disser café ou cafés, é a mesma regra. É oxítona terminada em E. A errada era a letra B de bola, que não tinha dígrafo
nenhum. Todas as outras estão corretas. No enunciado, hoje queremos edifício em rua movimentada, existe um. Queremos edifício em rua movimentada, ela quer análise, então vamos fazer. Como é que você vai fazer a análise? Em vez de ficar olhando para cá, vai para lá e faz a análise do verbo em diante. Então, você tem aqui, ó. O verbo é queremos. Quem quer edifício em rua movimentada, o sujeito oculto aqui é nós. Então tá oculto, mas a gente já está colocando, é o sujeito. Nós queremos. Quem quer alguma coisa, é verbo transitivo direto. O que nós queremos? Edifício. O que nós queremos? Edifício. E aí, ó, nós queremos edifício. Agora, vamos analisar o hoje e o em rua movimentada. Hoje, dá uma ideia de tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo. Em rua movimentada, dá uma ideia de lugar. Então, é um adjunto adverbial de lugar. É um adjunto adverbial de lugar. Então, pronto, a análise está toda aí completa. O que tiver, a gente marca. Ele diz aqui que tem objeto direto. Tem. Objeto direto. Alternativa é letra A. Ok. Então, eu fiz a análise, ó. Objeto indireto. Não, não tem. Agente da passiva. Não, não tem. Predicativo do sujeito. Não, não tem. Faça a análise, tá? Em rua movimentada dá ideia de lugar. Por isso é adjunto adverbial. E hoje dá ideia de tempo. Por isso é adjunto adverbial. Ok. Em homens bem vestidos, metralhadoras modernas e granadas de mão invadem condomínios aparentemente seguros. O sujeito é... Pergunte para o verbo. Eu tenho aqui, ó. Invadem condomínios aparentemente seguros. O que invade condomínios aparentemente seguros? Homens bem vestidos, mas são só os homens que invadem? Metralhadoras modernas e granadas de mão. Então, homens bem vestidos, 1. Metralhadoras modernas, 2. E granadas de mão, 3. Invadem condomínios aparentemente seguros. Então, eu tenho, ó, 1, 2 e 3. Ou seja, o sujeito ele é composto, tá? O sujeito ele é composto. Ok. Quanto à semântica das palavras, não está correto afirmar que adivinhar é sinônimo de espreitar. Ele quer o que não está correto, tá? Cansada de espreitar da janela do meu carro. Adivinhar uma coisa é o mesmo que espreitar? Cansada de espreitar da janela do meu carro é cansada de adivinhar? Não é sinônimo, não. São dois valores diferentes, mas vou deixar aí quieto para avaliar o resto, tá? Desocupado conserva o mesmo sentido que baldio? Né? Um terreno baldio é um terreno desocupado. É um terreno que não foi ocupado. Então, posso sim trocar um pelo outro, indicando que tem o mesmo sentido. Ignorado. Poderia substituir obscuro em parazona. Levava um morto, lembra? Parazona. Lugar obscuro para uma criança de então. Se esse lugar é obscuro, é um lugar que eu não conheço, que eu ignoro. Tem a ver. Posso substituir sim. Zelosas tem o mesmo sentido que vigilantes em. Lá estariam vigilantes, as vítimas dessas mortes estão evitáveis. Lá estariam zelosas, alguém que vigia, alguém que zela. Então, poderia trocar sim. Agora, adivinhar, dizer que é sinônimo de espreitar, não dá, né? Alternativa, letra A. Ok.
Há uma palavra formada por derivação parassintética no enunciado. A gente tem agora que relembrar um pouquinho o que é derivação parassintética. Então, vamos lá. Primeiro, não confunda derivação, tá? Prefixal e sufixal com derivação parassintética. Tudo bem? Vamos ver. Se eu colocar a palavra infelizmente, o que é que você tem que avaliar? Primeiro, qual é a palavra primitiva? Palavra que deu origem. Infelizmente vem de feliz. O que é que nós acrescentamos? Acrescentamos um prefixo e um sufixo. O que você vai ter que verificar é se essa palavra existe só com o prefixo ou só com o sufixo, tá? Então, ó, e posso ou não posso dizer infeliz? E posso ou não posso dizer felizmente? Quando a palavra ela é construída, tá? Tanto com um ou com outro, então você tem uma derivação que nós chamamos de prefixal e sufixal. Ou seja, a palavra existe, tá bom? A palavra existe só com o prefixo ou só com o sufixo. Tá? E aí, o que a gente não pode confundir? Com a derivação parassintética. A derivação parassintética ela equivale, no âmbito de ter prefixo e sufixo, à derivação prefixal e sufixal. A questão é que ela vai ter prefixo e sufixo que são acrescidos simultaneamente. Então, assim, prefixos e sufixos acrescidos simultaneamente. Acrescidos simultaneamente. Ou seja, a palavra não existe só com sufixo, por exemplo. A palavra não existe só com sufixo, por exemplo, tá? Por exemplo. Ok? Então tá, deixa eu colocar uma palavra aqui para você. Se eu colocar apavorado. Vamos buscar a palavra primitiva. Apavorado vem da palavra primitiva pavor. Apavorado vem da palavra primitiva pavor. Nós acrescentamos um prefixo e um sufixo. O que nós vamos verificar? Se o caso que ocorre aqui é o mesmo de lá. Se eu posso usar o ou. E a minha pergunta é, existe a palavra apavor? Existe a palavra pavorado? Não, né? Então, ó, o fato de não existir indica que não é prefixal e sufixal, tá? Ou seja, essa palavra, ela só existe com o acréscimo dos dois simultaneamente. Então, ou eu uso os dois ou não uso nenhum. Então, assim, o que é uma derivação parassintética? É uma construção em que se acrescenta o prefixo e o sufixo simultaneamente. A palavra não existe só com sufixo, tá? Ok, vamos lá. Bem, aqui o que ele perguntou foi, há uma palavra formada por derivação parassintética, com prefixo e sufixo, em que a palavra não pode ficar só com o prefixo ou só com o sufixo, tá? Então, vamos ver. Vivemos a banalização da morte absurda. Em banalização vem de banal, a derivação ela é sufixal. Seremos ratos apavorados. Opa, vem de pavor, com prefixo e sufixo. Não existe apavor nem pavorado. Já é derivação parassintética. Já é derivação parassintética. Vamos ver as outras aqui. Lá estariam vigilantes. Vigilantes vem de vigiar, é derivação sufixal. Autoridade firme, corajosa, determinação.
Determinação vem de determinar. O que ocorreu foi uma derivação sufixal. Então, o que você tem aqui? Todas tem uma palavra e vem de palavra. Ó. E aí você acrescentou um sufixo. O que a gente tem? Todas tiveram um acréscimo ou só antes ou só depois. A única que tem mesmo prefixo e sufixo é apavorada. E esses prefixos e sufixos, eles não podem ser isolados, um de cada vez. Não existe apavor nem pavorados. Eu tenho que usar os dois simultaneamente na construção dessa palavra. Ok? No enunciado, enquanto eles iam para a zona, lugar obscuro para uma criança de então, a expressão em destaque poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por... Eu vou voltar lá para o texto, sem preguiça, tá? Para eu verificar no contexto qual é o valor semântico desse de então. Tudo bem? De então é logo no início. Aqui eu tenho, olha, cadê? De então tá aqui. De então está aqui no contexto. Então eu tenho isso, para a gente ver bem o contexto. Na minha infância, leia-se década de 40, a primeira violência de que tive notícia foi o assassinato de um motorista de táxi. Táxi chamado então, se não me engano, de carro de praça. Era raramente usado. Os motoristas eram, pois, personagens conhecidos da gente. Aquele foi enforcado por bandidos, depois colocado no porta-malas de seu carro e levado pela cidade enquanto eles iam para a zona. Lugar obscuro para uma criança de então. Lugar obscuro para uma criança da década de 40. Uma criança nessa época aí. Então, de então está voltando para a noção de tempo. Então, se está voltando para a noção de tempo, a gente vai para lá com essa ideia de que era para uma criança da década de 40. Para uma criança da década de 40. Uma criança de então. Uma criança de então. Uma criança de então era uma criança da década de 40. Então, vamos lá. 13ª questão, né? Ele diz aqui, ó, no enunciado, enquanto eles iam para a zona, lugar obscuro para uma criança de então. A expressão em destaque poderia ser substituída sem prejuízo de sentido para uma criança em tal caso? Não, né? Desse gênero. Nessa situação, a situação não é dela, a situação é do morto lá. É daquele tempo, daquele tempo, daquele tempo. Da década de 40. Então, uma criança de então era uma criança da década de 40. Quando a gente volta para o texto, a gente percebe isso. Se é uma criança da década de 40, alternativa letra C de casa. Há uma sequência predominantemente descritiva no seguinte fragmento de texto. Olha, gente, descrição é baseada em uso de verbo de ligação e de características, adjetivos. Então, se eu tiver predominância de adjetivação, de verbo de ligação, a gente tem predominância descritiva, tá bom? Então, vamos lá. Bem, aqui você tem, ó, na minha infância, leia-se década de 40, a primeira violência de que tive notícia foi o assassinato de um motorista de táxi. Essa sequência não é predominantemente descritiva. Essa sequência em que ela diz quando e o que aconteceu é predominantemente narrativa, tá? Então, você tem aqui, ó, você tem uma noção de tempo em que a coisa ocorreu e você tem um verbo no passado contando uma história.
Então, isso aqui é predominantemente narrativo, tá? Não vivo em pânico, apesar do que escrevo aqui. Não sou particularmente covarde, nem singularmente ousada. Sou uma mulher comum que já viveu bastante, viu bastante. Quando ela diz não vive em pânico, já é uma expressão que indica algo particular dela. Não sou covarde, olha, eu tenho verbo de ligação, covarde, ousada. Sou uma mulher comum que já viveu bastante, viu bastante. Esses termos que nós estamos destacando, eles caracterizam. Então, olha, isso aqui é adjetivo, isso aqui é adjetivo. Esses adjetivos, eles caracterizam. Isso aqui é verbo de ligação. Ou seja, esse fragmento é predominantemente descritivo. Esse fragmento é predominantemente descritivo. E aí, ó, a alternativa já é a letra B de bola, ok? Vamos só justificar os outros aqui. Se tivesse recursos, escrever livro não dá para tais luxos, eu colocaria segurança na porta de cada uma das pessoas que amo, ainda que nenhuma delas possua algo que possa atrair bandidos. Na verdade, aqui você tem um processo da argumentação, né? Então, assim, embora esse fragmento seja subjetivo, não é? Ele é um fragmento que usa verbo de ação, mas ele é um argumento. Então, assim, ó, se eu tenho aqui um processo da argumentação, tá? Então, eu tenho um fragmento que é argumentativo, indica a motivação dela, né? Eu tenho argumentativo, embora ele seja subjetivo, tá bom? Por que subjetivo? Porque ela está usando a primeira pessoa e tudo mais. Neste país, a cada semana morrem várias dezenas de civis inocentes e policiais corajosos. Aqui se morre mais do que na guerra do Iraque. Tantos jovens são assassinados que em breve seremos um país de velhos. Aqui você tem o seguinte, ó. Neste país, a cada semana morrem várias dezenas de civis inocentes. Aqui se morre mais do que na guerra do Iraque. Tantos jovens são assassinados que em breve seremos um país de velhos. Esse fragmento aqui, ele é argumentativo, mas objetivo. Há uma afirmação. Isso aqui é opinião, né? Esse fragmento, ele é bem dissertativo. Ele é argumentativo, mas ele é objetivo. Quem tinha uma sequência descritiva era a letra B de bola, com adjetivos e verbos de ligação. Ok? E a última dessa prova aqui. Foram 15 questões. Em relação ao emprego da crase, é incorreto afirmar que incorreto. Ou seja, todas as outras estão corretas, tá? O que a gente quer mostrar é o seguinte. Quando se trata de crase, a crase é a fusão de uma preposição a mais outro a. Então, crase nunca vai ocorrer em sujeito ou objeto direto. Por quê? Porque sujeito e objeto direto são termos não preposicionados. Isso é algo importante que você tem que decorar, ok? Bem, aqui ele diz assim, por mais sossegada e protegida que seja a sua vida, não há crase por causa do pronome possessivo. Muita gente marcou isso, tá? Ou achou que isso estava certo, né? Porque tem que dizer assim, pronome possessivo gera crase facultativa, né? Então, ele não seria a motivação de não ocorrer. A questão é que aqui você não vai ter crase nenhuma. Porque é o seguinte, quando ele diz, por mais protegida e sossegada que seja a sua vida, pergunte para o verbo. Pergunte para o verbo. O que é protegida e sossegada? A sua vida. A sua vida. A sua vida. A sua vida é o sujeito. Sabe quando o sujeito vem com preposição? Nunca. Então, não é por causa do pronome possessivo. Não há crase porque o sujeito não é termo preposicionado.
Então, a alternativa incorreta já é a letra A. Todas as outras estão certas. Então, assim, aí não é o pronome possessivo que faz com que no caso ocorra a crase. Você pode pôr o pronome possessivo ou tirar, a crase vai ser proibida. Porque aí, na verdade, você tem um sujeito, você tem um sujeito, você tem um sujeito. Sujeito não é termo preposicionado, ele nunca vai levar crase, tá? Na B de bola aqui, bora lá. Ir a pé para a escola, pegar ônibus para ir ao centro, não há crase na locução a pé, porque pé é uma palavra masculina, certo? Não há crase diante de palavra masculina, ok. Não há crase diante de palavra masculina, ok. A letra A estava errada. Essas organizações começam a ser desmanteladas. Não há crase porque o verbo que segue a preposição está no infinitivo. Você tem, na verdade, um a, preposição, que está diante de um verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Geralmente esse a aparece diante de verbos no infinitivo. Na verdade, dizer que está no infinitivo é só descrição, tá? É só descrição, ok? Só. Porque, na verdade, a regra é esse a não leva crase diante de verbo. Mas a afirmação, ó, está correta. Correta. E a última aqui, que é edifício em rua movimentada e sorte em relação à violência. A crase assinala a fusão da preposição a, exigida por relação, com o artigo a, que acompanha a violência. Você tem isso aqui, ó. Sorte em relação à violência. Sorte em relação à violência. Se é em relação a alguma coisa. E violência aceita artigo. Então, você tem isso. Relação exige uma preposição. E violência aceita o artigo. E a crase ocorre por isso, por conta da fusão da preposição a exigida por relação com o artigo a que acompanha violência. Todas estavam certas, menos a letra A. E aquela letra A é importante, porque você tem que reconhecer sujeito, esteja ele antes ou esteja ele depois. Ok. O que você viu aqui foi uma prova de PM sendo analisada. A dica é você treinar já nas organizadoras, tá? Logo, logo vamos trabalhar a prova de oficial. Ok.